Olá, novamente estamos aqui. Hoje, abrilhantado com uma figura ilustre aqui, um grande amigo aqui, que a pauta do programa sempre é as artes da Montenegro e região, os músicos, e nesse contexto de aventura, de artes, de se jogar ao mundo, hoje eu trago uma pauta um pouquinho diferente do habitual, mas vocês vão gostar muito. Muito bacana, porque eu sempre digo que cada um tem seus hobbies, alguns é andar de lancha, outros de moto trilha, outros eu brinco às vezes nessa área aí, mas enfim, meu hobby são os vinhos, e aí eu conheci o Gilson Dallagrave, que por sua vez, Dallagrave, é isso, né? Dallagrave, o Gilson Dallagrave, que também é apreciador de vinho, boa gastronomia, ficamos amigos, e recentemente eu soube os novos desafios da vida dele aí, que além de compor com vinho e gastronomia, ele se jogou na estrada com isso, mas já vamos conversar com ele. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui os meus patrocinadores, o Fábio da Zelog, grande parceiro aí, né, transportando de norte a sul do país, o Fabiano e o Cauê do VIA2, né, grande admiração que eu tenho pelos dois, grande carinho, duas pessoas 10, 11, mais do que 10, e estão aí com sucesso aí com o Super Atacadão VIA2 aí, o que é um orgulho montenegrino para nós, e a exclusiva Premium Veículos lá, que trabalha com veículos diferenciados, veículos de marcas aí conceituadas no mercado aí, e fazem qualquer negócio, aceitam troca, financiam, parcelam. Então o Edson da exclusiva Premium lá, e aos meus 3 patrocinadores, então um forte abraço aí. Tá, voltando para a questão da pauta do programa, que hoje eu trago aqui essa figura ilustre, que é o Gilson, meu amigão, como eu falei para vocês, fugindo talvez um pouquinho da área artística hoje, mas eu me permito, porque é uma história muito bacana. Ele que se optou em fazer algumas viagens, então desde já eu peço para o Gilson se apresentar aí aos nossos amigos do programa. Eu me chamo, né, claro, Gilson Dallagrave, como tu me apresentaste aqui, eu agradeço o teu convite. Foi uma entrada dentro de um hobby diferente, que o meu hobby tu sabe que é a gastronomia, né? Então eu pensei assim, eu vou juntar as duas coisas. Viagens. Escuta a história desse viagens cara, escuta com a história. Gastronomia. E eu acho que deu bastante certo, só que eu fui um pouco mais longe do que eu pensava. Ele que já esteve na Patagônia, cruzando a Patagônia, sozinho de carro, se alimentando, viajando, deserto, 500 km de estrada de chão, muita história vai rolar, eu sempre tive esse lado aventureiro, né? Aos 17 anos fui para os Estados Unidos, fiquei lá 12 anos, fui para a Amazônia. O qual tem histórias lá famosas também, nos Estados Unidos, né? Então, mas naquele tempo eu fui mais para estudar e coisa. Aí quando eu voltei para cá, eu fui direto para a Amazônia a trabalho, né? Pesquisa geológica, que é uma das minhas profissões. O qual descobriu nos Estados Unidos lá uma propriedade lá, que te tornou lá naquele país, né? É um privilégio para qualquer geólogo, né? Então, veja bem, depois que eu voltei da Amazônia, eu me senti um pouco perdido aqui, se bem que aqui é onde está minha família, essas coisas todas. E eu comecei a pensar numa viagem que me desse esse privilégio de conhecer pessoas, e juntando junto com a gastronomia e lugares diferentes da Amazônia, América do Norte, Europa,
né? Então adesivei meu carro, coloquei o mesmo nome da minha empresa no painel, né? Que chama Austral, né? Que desde 86 que eu tenho, e botei Expedition. Olha a história interessante. Aí embaixo. Olha a história Então, interessante. depois de Austral Prospecção Mineral, eu coloquei Austral Expedition, né? Para manter o mesmo nome. E já tinha o site na internet, já tinha também aquela parte de e-mail ali, com o nome já pronto. Mas isso aí já está definido. Então vou adesivar o carro e me vou. Se largou no mundo. E foi isso que eu fiz, né? Aí eu estudei por 2 anos mais ou menos o roteiro. Como é que eu fiz isso? Assistindo os vídeos do YouTube e entrando em contato muitas vezes pelo Instagram com essas pessoas. Tinha muitos gaúchos, né? O gaúcho adora viajar para esses lugares, né? Muito mais que o nordestino, o nortista, né? Paulista, gaúcho, né? Catarinenses, como eu acho que muita gente Tem uma série agora, segue, que até uma série até que o Obama, o narrador lá, que é lugares do mundo onde, né, são grandes reservas ainda, né? Sim, sim. E inclusive está a Patagônia junto nessa. Eles fazem uns apanhados em vários lugares, África, Patagônia, Isso. fiordes da Noruega, né? Então tem bastante lugares lindos aqui na América do Sul que vale a pena, né? Então minha primeira expedição foi vou fazer uma coisa simples, não, porque não foi tão simples, Simples, né? isso Que aí. foi Bem simplesinho. então chegar a Ushuaia sozinho de carro e eu preparei meu carro para dormir dentro. Imagina, Além, meio do nada. além de, claro, dormir em pousadas. Não vou te chamar de louco, vou Não. te respeitar. Não. Mas tem circunstâncias que tu tem que dormir dentro do carro, né? Tu tem que estar preparado para isso. E já que vai acontecer, então vamos dormir confortável. E tu sabe que às vezes quando eu dormir dentro do carro, for mais confortável que dormir numa pousada. Acredito. Não. Ali eu ficava editando algumas coisas que eu já tinha feito, né? Olhando as fotos, chovendo lá fora, aquele barulhinho da água ali, tudo. E lugares ermos, né? Mas pelo menos podia fazer um café. E o medo. É. Olha, o medo, é claro, de pessoas não. Tá? Eu tenho medo do ambiente, principalmente do vento da Patagônia. É incrível. 60, 70 km por hora. Cara sozinho. Tu parece que tu está dirigindo com o pneu furado o tempo todo. Cara sozinho. Puxa a direção. Vento, distante 400, 500 quilômetros. Aí quando tu olha a placa e tu vê lá, só falta 3.000 quilômetros para chegar onde é que tu quer. Aí dá um medinho, sabe? Esse negócio do medo é quando tu se distancia. Entenderam agora por que eu fugi um pouquinho da questão artística e trouxe um artista de verdade aqui? Não é tanto assim, mas eu sempre imagino, né, o coitado dos motociclistas, né? Recentemente foi uma turma de amigos em comuns nossos, né? Sim. Que foram até o início ali da Patagônia, né? E aí eles filmando, e um pouco se escutava, porque o vento era tanto assim, né? Muito forte. Inclusive, os patrulheiros ali, os carabineiros, eles colocam na placa, onde tem um coqueiro se entortando, um ponteiro que diz assim, 60 km por hora, 70 km, que é a velocidade do vento. E às vezes trancam a estrada. Não pode. Para ter uma ideia, caminhão vazio, muitas vezes não deixa passar, tem que estar carregado. Senão tomba com o vento. Tu vê que interessante, né? E a Patagônia... Relativamente próximo de nós, né? Sim, bem... Relativamente. Relativamente. A Patagônia começa em Neuquén, tá? Na província de Neuquén. E já é um bom tamanho para chegar lá. Tá? São os melhores vinhos, né? Por causa do clima. Sim, ali é o fim do mundo. Fim del mundo. Vinhos Eu já tomei alguns vinhos do fim del mundo. Ali em Neuquén. Bom,
Eu peguei a Rota 40, que é, comparado com os Estados Unidos, a mesma coisa que a 66, né? A histórica. Então, Rota 40. a Rota 40, que ela é desde o início lá em cima, na Argentina, tem 5.000, dá para te olhar aqui, tem 194 quilômetros. 5.194 quilômetros. Essa é a Rota 40. Essa é a Aí, Rota 40. 40. Isso, do início ao final, em Ushuaia. Tá. Eu segui começando ela em Mendonça. Então, ali em Mendonça, tu segue mais uns 4.000 quilômetros, tá? Passa por Bariloche. E teve nas vinícolas de Mendonça ali visitando? Eu já tinha feito isso há um tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás. Dessa vez não, dessa vez eu tinha o meu pensamento. O objetivo era outro. Né? Então, veja bem, eu selecionei mais ou menos a Rota 40, tá? Não saindo fora dela, porque eu queria conhecer, já que é histórica. E não sabia onde dormia. Quantos dias? E alimentação? Bom, a alimentação muitas vezes eu fazia nessas pequenas cidades que tu para ou dormir num posto de gasolina, que é o YPF, né, famoso. Tá? Isso é outra coisa interessante, comparado com os nossos locais aqui para dormir ou pernoitar. O pessoal desse IPF parece que gosta de ti. O que é te IPF? acolher. IPF é uma rede de postos de gasolina, que isso muita gente não sabe, né? A parte de geologia também. É yazimentos, o Y é yazimentos petrolíferos, tá? Fiscais. Então, yazimento petrolíferos fiscais, IPF. Como a nossa Petrobras, Shell, né? Temos Shell lá também, a Petrobras estava lá, mas agora não está mais, parece que foi vendido por uma outra rede. Mas o interessante se tu pergunta, eles falam assim, ó, ali no cantinho é ótimo para dormir, porque não tem uma luz que vai te ofuscar à noite. E nós paramos de atender na loja de conveniência, mas tem um guarda aqui e tem um bombeiro lá da bomba lá que trabalha a noite toda. Que bacana, né? E tu não precisa ficar com medo não, porque tem o nosso guarda aqui. E muitas vezes me entregaram a chave do banheiro. Olha só. E daí tem uma porta que entra pelo lado de fora e a outra entra pelo lado de dentro da conveniência. Então eles trancam por dentro da conveniência e deixam ali para alguém que chega no posto 2, 3 horas da manhã. E às vezes um vento que tu quase morre de medo do carro estar balançando à noite, tentando dormir e o carro balançando. Eu não sei se eu conseguiria dormir. Eu dormia, porque 2, 3 noites viajando e cansado, tu dorme até em cima de uma pedra. Então, veja bem, quando tu está se distanciando, tu parece que fica olhando para trás e onde é que eu me meti, né? E em lugares ermos. Eu lembro que uma vez eu parei para tirar foto e eu tinha notado, quando eu saí do carro, eu pensei, não vou nem desligar o motor, porque se apaga o motor aqui, eu estou perdido, porque faz 2 horas que eu estou dirigindo, não passou o carro nem por mim e nem contra. Não, imagina vocês. 2 horas. 2 horas dirigindo, tu não vê um veículo. Não nem vi. para lá, nem para cá, em sentido nenhum. Não. Aí quando eu saí fora, eu notei que tinha umas poças d'água no lado que estava cheio de gelo, né? Dessa grossura de gelo. E umas nevezinhas lá na montanha. Aí eu bati ali em cima do gelo, quebrei o gelo um pouquinho para brincar e entrei no carro, porque o frio é danado, né? Daí, e segui. Mas eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Faz 2 horas que não passa ninguém. Deve, né? Então a Rota 40 é isso, né? Tem locais ali que tu dirige 200, 300 quilômetros e quase não tem nada. Mas agora está melhor até, porque antes tu tinha que até levar combustível, dependendo da autonomia do teu carro. Agora não, agora tu consegue, mas em cada lugar que tu passa, mesmo faltando 1/4 para encher o tanque, enche o tanque. Já completar. Essa é uma regrinha, né, dos que viajam por ali.
qualquer coisa, qualquer 5 litros é 5 litros. Né? Pode salvar né? De sair fora da rota ali para encontrar um posto. Né? Mas assim foi. E quando eu cheguei em Ushuaia, tinha uns amigos de Caxias do Sul que tinham ido no Chile, em Torres del Paine, que é dentro da ilha Terra del Fuego. Tá? Então, me ligaram, me perguntaram onde é que tu está. Eu estou aqui em Ushuaia, não quer vir aqui em Torres del Paine? Na distância qual? Mais uns 400 e poucos quilômetros por aí. Daí tu tem que voltar um pedaço, depois seguir por dentro do Chile, né, em Torre del Paine. Como a minha adesivagem do carro é a foto de Torre del Paine, para te saber que a Patagônia é chilena e a Patagônia argentina segue junto, né? Então... Faltei essa aula de geografia aí. Tá. Então tá. Depois eu te explico mais ou menos. Então, quem até fez a adesivagem do meu carro foi o Rodrigo Magrão. Magrão Tem que fez trazer ele aqui trabalho, bater um papo com ele. Sim, fez um trabalho incrível. Cada lugar que eu passava lá por ali, elogiavam a adesivagem, a foto. E nós escolhemos junto. Para ter uma ideia, a Torre del Paine está dentro de uma nota do dinheiro chileno, né? Como a nossa onça aqui, nós temos lá a Torre del Paine. Bom, me fui para a Torre del Paine. Mais uma aventura, né? Agora dentro da parte chilena. Ficamos ali numa cabana, fizemos um salmão com vinho. Né? Passei no mercado antes de chegar dentro do parque e ali nós ficamos até 2 horas da manhã tomando vinho e comendo um salmão. Né? E bota uma cozinha para mim, sabe? Né? Nós vamos fazer um programa uma hora dessa, regrada a gastronomia e vinho. Sim, tá. Então, eu tenho que falar também do cordeiro patagônico. Imagina. E tu sabe que quando eles preparam um cordeiro patagônico lá, eles preparam da maneira mais simples do mundo. Tá? É sal e sol. Uma salmorinha. Em relação a isso, eu sempre digo assim, a ovelha, cordeiro, borrego, no gênero, só sal. Não só sal. Outra coisa assim, agora recentemente eu fui, não quero te interromper porque deixar o espaço para ti aqui, mas eu fui agora, eu estava em Xanxerê, casa do meu sobrinho. E lá no interior, lá um amigo nosso e tal, eu mandei 3 galos caipira. Tá lá, acabou, eu vim embora antes e tal. Mas enfim, é outra coisa que não inventa muito. Põe numa panela de ferro ali, põe só sal, talvez um dentinho de alho, alguma coisa. Que rouba muito o sabor original. O sabor, a proposta já é. É o sabor original, claro. O sabor. Então, no momento que tu inserir muita coisa ali, eu digo por experiência própria, tu acaba estragando o prato. Não, o prato principal é aquilo, para resumir. Mas enfim, continue. Tá, e daí quando eu voltei de lá, completou 33 dias na estrada, né? Voltei com aquela bagagem toda de conhecimento, essas coisas todas. Voltei por uma rota diferente. Tem 2 maneiras de chegar até o fim do mundo, que é o Ushuaia ali, que é a Rota 40, e depois tu pode voltar pela Ruta 3. E o Vale do Uco, onde é que ele entra? Isso aqui é bem para cá. Bem para cá? Bem para cá. Porque o Vale do Uco parece que é o começo ali da... ali perto de Mendoza, né? Da província, né? Então, não, eu fui até o final, entende? Ali para mim é como se ia daqui a Porto Alegre. Daí, voltei e estava com uma coisa na cabeça, que eu tinha que fazer a carreteira austral. Então, que tinha o nome da minha empresa, né? E a carreteira austral, ela começa em Porto Montt. Porto Montt é 1000 quilômetros ao sul de Santiago. Tá? Santiago, Chile. Chile. Tá.
Eu tenho conhecidos ali em Porto Montt e tenho também em Santiago. Conversei com eles, mas isso aí é uma ideia genial que tu tens, mas tu tem que fazer somente a carreteira austral, não mistura nada com... O que é a carreteira austral? A carreteira austral, no tempo ainda, quando o Chile e a Argentina tiveram problemas ali de conflito, Pinochet, na época, 1978, eu creio, tá? Ele abriu com o exército chileno esta estrada que seguia igual quase que a Ruta 40. Então, a Ruta 40 por dentro da Argentina e a carreteira austral por dentro, né, margeando a cordilheira por dentro do Chile. Tá? Então, Pinochet, na época, para colocar mais gente ali, né, para a população, até para proteger as suas fronteiras, colocou essa estrada que levou anos e anos e não está pronta, imagina, né? Tem mais ou menos uns 400, 500 quilômetros ainda sem asfalto, e o total da quilometragem da carreteira austral é 1.247 quilômetros. Tá? Além disso, tu não consegue mais. Tá? Igual ir até ao fim do mundo, que é o Ushuaia, para a Argentina. Bom, me preparei mais ou menos uns 7, 8 meses e fui. Foi essa última viagem que eu voltei agora, faz o quê? Voltei faz alguns 2 meses por aí. E foi uma das viagens mais bonitas que eu fiz dentro da América, aqui da América do Sul. É interessante o seguinte, ó, tem toda essa questão da aventura, né, de se propor, mas tem a beleza, né, e tem toda essa construção da tua vida aí que, né, pô... Ali tem uma coisa muito interessante, né, que o pessoal de lá, local, fala que quando tu te apressa na carreteira austral, tu perde tempo. Então, olha o slogan dele, né? Entendi. Não te apressa porque senão tu vai perder tempo. Cada curva tem uma emoção diferente. Tá? Ela é mais bonita a carreteira austral, em aspectos de natureza, tá? Porque tu não pega tanto deserto, que nem na Ruta 40, tu pega mais bosque. E já dizia Pablo Neruda, quem não conhece os bosques de Chile, não vai conhecer a vida. Então, grande poeta, Pablo Neruda. Então, como eu nosso saudoso paraguaio aí, o Aldani, ele narrava alguns textos. Sim, sim. E como eu também tenho 4 livros publicados, né? Então, quer dizer, poesia e crônica, essas coisas comigo também, né? E ali então te dá uma emoção. Eu disse, o homem é artista, está no lugar certo aqui, está na pauta certa, né? Não tanto assim, mas a carreteira austral eu recomendo para qualquer um, né, para ter um pouco assim de conhecer as belezas, né, Depois nós vamos deixar aqui um contato teu, se alguém aí quer fazer essas aventuras, quer interagir com você. Sim, eu tenho vários. Também tem o teu slogan ali, né? Se alguém quer procurar o Gilson, trocar uma ideia, como fazer, entendeu? Quer ir junto numa aventura dessas? Não, ir junto só depois que eu comprar um motorhome. Não, e essa ideia a gente compartilha, né? Sim, eu também quero, eu também quero, a gente está sempre... Cabe mais vinho. Cabe mais vinho, mais calor humano. Né? A gente só pode trazer 16 garrafas, daí é ruim. Hoje o seu Pause está retornando aí, segunda eu ia com ele, e aí eu estava meio gripado e tal, e hoje ele está retornando, está trazendo algumas garrafinhas para mim aí. Opa! Quando eu saí da fronteira aqui, Uruguaiana, eu já fiz uma comprinha ali, né? Sim, aproveitar, né? Tá, mas eu fiz errado, porque quando eu entrei lá por dentro mesmo da Argentina, tu ia no supermercado e era mais barato do que ali na fronteira. Na fronteira, com certeza. Mesmo sendo o duty free, né? Uma zona de livre taxa. Porque não pega tanto né? Mas se tu vai numa rede grande de supermercado, acaba sendo mais barato do que ali no tá? Então, na fronteira.
E eu já botei meu enxoval de vinho, já estava dentro do carro, né? Inclusive, quando eu parava em algum lugar, tá, aqui eu não vou mais dirigir, porque tem uma coisa que você deve sempre, né, ficar atento, né? Tu está num país diferente, não faça besteira. Sim. Tá? Porque tu pode fazer uma curva errada, entrar contramão e tu bebeu alguma coisa daí. Daí não esse dá. cuidado também. Então tu pode cometer alguns erros, mas nunca... Aqui, na nossa casa, né? Então quando Não que possa sair muito, mas... parou de dirigir à tardinha, aí sim. E outra coisa, nunca beba atrás do volante mesmo com o carro parado. Mesmo com o carro parado. Então, é uns conselhos que eu posso dar, né? E tá certo. E mesmo outro, seguindo a regra do Gilson aqui, né? Eu sempre digo assim para as pessoas, não deixe vasilhame dentro do carro. Sim. Dormiu, amanheceu, tá ali a garrafa. Tu dá um acidente, Gilson. Sim. Entendeu? Tu não vai estar aí para Exatamente. explicar. Então é o seguinte, ó, elimina. Sim. Nunca deixe garrafas, alguma coisa alcoólica dentro do veículo. Sobrando, ó, terminou. Sim. Acho Se uma sobrou, maneira bota dentro de do descartar, isopor, né? a tua caixa Gilson, térmica. o Rodrigo veio aqui, até fiquei chateado com ele, disse que falta 3 minutos, não pode, Não pode. Muito rápido, eu acho que nós teríamos mais A gente 2 nem horas falou de pra- gastronomia? Nem falamos sobre muita coisa, nem te perguntei quase nada. Impressionante, né? Eu acho que a gente vai ter que marcar outro programa para dar sequência nesse aqui. Tá, num programa, então, a gente conversa sobre a ida e no E o outro programa outro sobre a volta. Bacana, gostei da ideia. Vamos fazer um regado à comida, vamos sugerir um prato aqui. Vamos. E vamos um cordeiro, quem sabe? Um cordeiro né? ou uma truta Uma truta, ou um salmão. salmão. Esse cara é especialista, é fera. Daqui a pouquinho o programa vai migrar para outros. Sim. Lá. Vamos juntar a gastronomia e os artistas. Boa, né? Gostaram, né? Mas obrigado pelo convite. E eu que agradeço, uma honra enorme tê-lo aqui com nós, um cara uma inteligência fora de série, um cara amigo, parceiro, um cara que se propõe às aventuras da vida. Já tomamos alguns vinhos juntos. Mas, alguns vinhos. E eu gosto muito, não por estar aqui, mas é um cara fora de série, um cara fora da curva. Tá aí, ó, o que ele faz, o que ele fez já na vida, quando esteve nos Estados Unidos, que é outra história que eu ia abordar um pouquinho, mas infelizmente o tempo é curto. Mas enfim, Gilson, eu que agradeço imensamente de coração tê-lo aqui com nós e poder passar para os nossos amigos aqui do programa um pouquinho da tua experiência, da tua história. E fica a dica aí, se alguém gosta um pouquinho, admira procure o Gilson, troca uma ideia, é muito bacana. Vai ser um prazer, né? Para pessoas que querem tirar alguma dúvida antes de viajar. Com certeza. E o que mais o Gilson teria a acrescentar? Eu acho que viva a vida enquanto dá tempo. Já tive alguns piripaque, né, que tu já soube, né? Depois disso que eu resolvi assim, não, o que eu quero fazer vai ter que ser a partir de amanhã. Então, se tem condições, vá e faça. Eu compus uma música agora, inclusive o cara que eu vou sugerir que grave ela para mim, nem sabe ainda. Mas, e essa música, o título é Vento Forte. Seguinte, soprou um vento forte na minha vida. Então, eu não escondo, eu sempre fui muito autêntico, né? Questão das questões da vida. E eu passei um período um vento forte mesmo, né? Separação, um relacionamento de 30 anos, e a pandemia junto. Então, depois disso, por que eu trago essa questão aqui? Porque depois disso eu passei a ver e tentar agir de maneira diferente. São detalhes que a gente perdia antes, né? De A gente constrói uma vida perrengues inteira. aí da vida. Uhum. Mas faz e parte a vida do... é muito curta, muito curta. Então, assim, ó, lógico, não vamos ser levianos, não vamos ser irresponsáveis, vamos tratar tudo com devido respeito e ordem, mas... cara, viva a vida. Esse é o conselho fantástico. E quem quiser, né, assistir alguns dos vídeos que eu fiz dessa viagem, está ali no YouTube.
Tá no YouTube. Austral Expedition. Austral Expedition. Aí, ó. Então, ali dá para ver muita coisa bonita. Até eu vou, né? A gente acaba interagindo, Tu já conversando e tal. deveria E eu ter visto não muito olhei, confesso para os nossos amigos aí que eu não olhei, mas vou olhar, te devo essa. Tá. Deixar um abraço aqui então aos patrocinadores, né? A Exclusiva Premium, o Atacadão Via 2, um forte abraço, toda a equipe, todos os funcionários do Via 2, a gente é muito bem tratado quando a gente vai lá. Uma loja magnífica da Buarque ali, um açougue fantástico, sugiro, recomendo. Também. E bacana, né, Gilson? Bacana mesmo. Quem não foi na loja da Buarque, vai lá. O açougue é muito bom, né? Mas isso é fantástico, tá? E o Fábio da Zelog, a Zelog Transportadora. Um forte abraço então e até o próximo programa.